Ah, o ano tá começando, gente. O ano tá começando. Pessoal, lá no sistema dá para vocês verem as notas, tá? Lá no estuda.com já dá para você ver se você tirou uma nota boa. Não precisa me falar o resultado. Eu tenho como ver o resultado de todo mundo. Não entendi, Luiz, o que você falou? Eu tive 2 aulas de matemática 1. Não entendi. Ah, fechou matemática 2. Então, Luiz, olha só. A gente tem facilidades e dificuldades, né? As pessoas são diferentes. E eu, por exemplo, sou professora de matemática. Eu gosto bem mais de matemática 1 do que de matemática 2. Eu posso dar aula de qualquer uma das duas, mas eu gosto mais de matemática 1. Eu sinto mais prazer em resolver exercícios de matemática 1. Eu tenho dificuldade em história, ciências. Por exemplo, ciências eu gosto da parte de ser humano, mas eu não gosto da parte de plantas. Então, as pessoas são diferentes, as pessoas têm gostos diferentes. Aula de planta, a aula que fala sobre planta, me dá desânimo, me dá sono, entendeu? Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Que as pessoas são melhores ou em matemática 1 ou em matemática 2. Tem gente que ama as duas, que tem facilidade nas duas. Então, enfim, tudo bem. O que você tem que fazer? Estudar mais a matéria que você tem mais dificuldade. E não é só estudar em relação a tempo, é entender. Não adianta você ir lá na mesa do professor ou olhar lá no portal Eleva. Ah, essa questão aqui eu tenho que dividir tal por tal. Você tem que entender por que você tem que dividir, porque senão depois vai ter um problema igualzinho e você vai continuar tendo dúvida. Então não adianta decorar, você tem que entender. Quem tem dificuldade tem que estudar mais a matéria que tem dificuldade, infelizmente. Seria muito bom a gente estudar só o que tem facilidade, o que gosta, mas não é assim, entendeu? Até a gente chegar na faculdade, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. E não fica achando que isso é muito, não, é pouco, tá? De qualquer forma, eu sei que tem gente que tirou 10, muitas pessoas tiraram 10, mas sei também que teve nota baixa, que muitas pessoas não conseguiram, tá? E por isso, nós vamos começar agora resolvendo a prova. Peço paciência para quem tirou 10, para quem sabe tudo, para quem achou a prova moleza, mas as pessoas não são iguais. Tem gente que achou difícil e que teve dificuldade, que tirou nota baixa, e a gente vai resolver a prova sim, tá bom, gente? Eu vou querer resolver. Então, tenham paciência aí. Prova do 8º ano, estou abrindo aqui a prova. Não, cada questão valia 2, Luiz. A não ser que tenha errado em alguma coisa lá. Deixa eu conferir. Calma. Vou conferir aqui, tá? Fica olhando aí pra minha cara que eu tô entrando aqui para conferir. Vamos ver. Cada questão valia 2, tá? Conferido aqui. Cada questão
Exatamente 2 pontos. Vou voltar aqui porque eu quero colocar a prova na tela. Tá abrindo aqui. Meu computador hoje tá lento. Tá igual a dona, lenta. Então, olha só, deixa eu explicar para vocês. Não tá me vendo? Mas outras pessoas estão me vendo, né? Só a Ana Clara que não tá me vendo. Tenta sair e entrar de novo. Pode ser? Então, gente, ó, a primeira prova foi essa que vocês fizeram ontem. Como que você sabe a sua nota? Gente, depois vocês conversam entre si, tá? Agora só comigo. Olha só. Como que você vai saber a sua nota da prova? Beleza, Ana Clara. Como você vai saber a nota a sua nota em matemática que vai lá para o boletim? Você vai pegar a nota que você tirou com a Thaís, a nota que você tirou comigo, somar e dividir por 2. Então, se você tirou 2 em uma e 10 na outra, 10 mais 2 dá 12, dividido por 2, 6. Então, você ficou com 6 em matemática 1, ok? E a segunda prova de matemática vai ser o PI, tá? Então, vocês vão fazer o PI de matemática comigo, né? Eu que sou a, digamos assim, a orientadora do PI da turma de vocês. Sou eu e a Thaís. Só que a Thaís ficou com o oitavo e nono de Cariacica e eu com o oitavo e nono de Serra, porque eu tô tendo mais aula com vocês e ela tá tendo mais aula com eles. As apresentações vão ser a partir de terça-feira da semana que vem, que é o dia que vocês têm que me mandar. Então, por exemplo, quem mandar o trabalho até na segunda, ou na hora da aula que você falar, eu estou pronta para apresentar, vai apresentar na terça-feira mesmo. Quem não apresentar na terça, vai apresentar na quinta, tá? Então, a apresentação, Júlia, vai ser assim. Por exemplo, tem um grupo aí que já me mandou um PowerPoint com áudio. O que eu vou fazer no dia da apresentação? Eu vou colocar esse PowerPoint com áudio para todo mundo ver, entendeu? A apresentação vai ser só isso. Aí no final, se alguém quiser fazer alguma pergunta, não é pergunta assim, vou perguntar para encher o saco lá do grupo. Não. É assim, porque é um tema interessante, são coisas da vida, né? Que as pessoas usam, os adultos usam essas funções bancárias. E aí, às vezes, alguém tem alguma pergunta ou quer acrescentar alguma coisa. O pessoal do grupo pode ser que queira falar alguma coisa, tá? Vai ser na minha aula. A gente começa na terça e continua na quinta. Se não der para terminar na terça e na quinta, a gente vai para outra semana. Mas se vocês lerem lá direitinho as instruções que foram passadas, está falando para você pensar em 3 a 5 minutos. Ou seja, é assim, gente, caderneta de poupança é um tipo de aplicação. Eu tô falando esse porque eu sei que não tem esse. É um tipo de aplicação que você coloca o dinheiro guardadinho e ficando um mês seguido vai ter um rendimento naquele dinheiro, então o seu dinheiro vai crescer. Por exemplo, hoje em dia a taxa que a poupança rende é mais ou menos tantos por cento. Então, se você colocou R$ 100 lá, ao final de um mês você vai ter tantos por cento, sabe? É esse tipo de coisa, é só falar o que é aquilo. Quem já colocar o áudio na apresentação não vai precisar falar. Eu vou colocar aqui e assim que terminar, eu pergunto se o grupo quer acrescentar alguma coisa. Ou se eu tiver alguma dúvida, eu também posso fazer uma pergunta para os alunos. E também os colegas podem perguntar. Tudo só com o intuito assim de aprender, de crescer, tá bom? Para a gente aprender sobre o tema. E é muito importante que eu tenha como saber se todos participaram. Então, gente, por favor, se algum integrante do grupo não estiver participando, eu quero que vocês me contem, tá? Pode me contar. E no dia também eu vou poder fazer perguntas para ter certeza se todo mundo participou ou não. Então, cada um tem que estar sabendo as coisas do seu projeto. Eu fiz um pedaço,
E a Fernanda fez outro. Falei Fernanda porque não tem nenhuma Fernanda, né? A Fernanda fez outro. Então, a Fernanda tem que saber o do outro também, tá? Não pode saber só o que ela fez, não. Do seu grupo, todos os integrantes têm que saber tudo, ok? É pequenininho o trabalho, mas ele vale como uma prova. Então, todo mundo tem que estar sabendo. Ah, professora, eu não sei. Pesquisa. Preciso de ajuda. Pergunta. Todo mundo tem meu e-mail, todo mundo tem meu celular. Ah, não consegui falar com você. Fala com a Thaís. Beleza, Davi? Fica à vontade. Então é isso, tá? Mais alguma dúvida a respeito de PI? Que ferrado que, Raquel? Para com isso. Você é um ótimo aluno de matemática. Você só fala pelos cotovelos, mas em relação à matemática você é boa. Então para de falar que tá ferrada. Para com essa ansiedade. Entendeu? Para com isso. Não, Davi. Luiz, eu não sei quanto você tirou. Depois, se você quiser, a gente pode conversar no WhatsApp, tá bom? Eu vou olhar a sua nota. Mas, gente, as pessoas têm dificuldades diferentes. O que que acontece? Tem recuperação? Tem, entendeu? Tem recuperação. Eu não sei quanto você tirou, Luiz. Calma, tá, querido? Depois a gente conversa direitinho para ver o que que aconteceu, tá? Mas eu sempre disse que as pessoas têm dificuldades diferentes, tá? Tem facilidades, dificuldades diferentes. E tem que ver se a forma de estudar tá correta. Vamos conversar, tá bom? Quem tiver necessidade de conversar comigo no privado, vamos conversar lá no WhatsApp, tá bom? Porque nota a gente não fala assim na frente de todo mundo, principalmente se foi ruim, né? A gente fica sem graça. Mas enfim, eu sei que teve nota baixa. Eu não sei de quem, mas eu sei que teve. O que que eu tenho que fazer? Estudar mais se você estuda pouco, estudar diferente se você está estudando e não está dando certo, tá bom? E aí a gente tem que conversar. Por quê? Porque você tem que entender o que você está fazendo. Tem que entender o que está fazendo. Não basta só estudar. E foi boa, Davi, ou foi ruim? Tem gente que faz a prova correndo demais. Davi é uma dessas pessoas, faz a prova muito rápido. Tem que ter paciência para fazer prova. Quem errou besteira tem que ter paciência para fazer a prova, parar de correr, tá bom? Parar de correr para fazer prova. Davi, eu sei que corre. Eu já apliquei prova na sala e eu sei que quer entregar a prova logo. Não pode, gente. Não pode. Tem que ter paciência, principalmente em questões objetivas. Tem que conferir. Tem que fazer devagar, tem que conferir. Gente, olha só, a gente tem tempo de sobra para fazer as coisas. Ninguém está competindo por tempo. Vai chegar uma hora que o tempo é importante, tipo lá no Enem. Mas sabe o que eu já ouvi dizer? Que tem gente que nem lê a prova toda do Enem, que não dá conta de ler, porque as questões são muito grandes. E mesmo assim tem pontuação boa. Então, você acertar é mais importante do que você fazer correndo, sabe? Tem um equilíbrio disso aí. Mas ontem, por exemplo, o tempo não era uma coisa para atrapalhar vocês. Não era para atrapalhar. Por quê? Porque você tinha 3 horas para fazer uma prova que dava para fazer tranquilamente em 2. Entendeu? Então, o tempo não era para te atrapalhar ontem. Eu não corro, só que quando eu vou fazer a prova, parece que eu não enxergo o problema, eu fico cega. Isso chama-se ansiedade, nervoso, tá? Tem muita gente que tem ansiedade e que não consegue resolver isso sozinha, precisa até de ajuda mesmo, de um psicólogo, tá? Aí cada um tem que conversar com a família e ver qual é a questão. Eu já tive necessidade com filha minha mesmo de ter um acompanhamento de um psicólogo durante um tempo. Depois a pessoa colocou a cabecinha no lugar e deu tudo certo, tá, gente? Então, se você precisa de ajuda, procura ajuda. Fala, converse com a família, tá bom? Tem que ficar calmo, tem que ficar calmo. Ai, Maria Eduarda, juro. Poxa, então,
Não sei, Raquel. Eu acho que a gente tem que ter muita calma em relação a essa coisa das aulas voltarem, tá? Porque a nossa saúde e a da nossa família é muito mais importante do que a aula voltar, tá? Então, vamos seguir aí o que for recomendado, né? Na hora que falar para a gente voltar, a gente volta, né? Mas, né? Tem alguém pensando, tem alguém vendo essa parte. Eu sou muito paciente porque eu também sou muito medrosa. Tenho muito medo de doença. Então, eu tenho muita paciência. Eu tenho feito o possível para ser uma boa professora desse tipo de aula aqui, porque eu tenho medo, tá? Já coloquei para gravar, Gabriele. Obrigada, tá? Já tá gravando tudo. Até isso que eu tô falando que eu tenho medo. Eu sou medrosa mesmo, admito. E quando a gente voltar, provavelmente vou demorar muito tempo a encostar em alguém. Eu não estou encontrando nem o Paolo porque eu tenho medo, entendeu? Então, eu sou uma pessoa medrosa mesmo. Não quero passar esse medo para vocês, não. Mas assim, eu transformo o meu medo em cuidado. Então, eu realmente tomo muito cuidado. Se falarem para a gente voltar às aulas, com certeza eu vou tomar todos os cuidados que forem necessários, porque eu não brinco com saúde, de jeito nenhum. Tem muita gente que está com a doença, né? Espero que ninguém da família de vocês fique grave, né? Que todo mundo que pegue se recupere, porque a maioria das pessoas sim se recuperam, graças a Deus, né? Já vi até caso de gente aí de 100 anos que se recuperou, mais de 100 anos que se recuperou. Mas também vi gente que não recuperou. Então, o que a gente tem que fazer é tomar muito cuidado, né? Cada um dentro da orientação aí da sua família, né? Porque vocês são crianças ainda para decidir a própria vida. Então, o que a gente pode fazer agora? Tentar fazer a nossa vida rolar da melhor forma possível, né? Continuar da melhor forma possível. Eu fazendo a minha obrigação, vocês fazendo a de vocês, tá? E quando for para voltar, a gente volta tomando todos os cuidados e paciência, né? A vida também não pode parar. Mas eu ainda tenho medo e espero que isso demore um pouquinho ainda, entendeu? Mas a escola está vendo isso junto às autoridades e, enfim, não é a gente que vai decidir esse momento, né? Se alguém me perguntar, eu ainda falo assim: me deixa em casa mais um pouco, tô com saudade dos meus alunos, saudade da escola, mas eu gostaria muito que a situação fosse um pouquinho melhor antes da gente voltar. Mas, enfim, vamos confiar em quem tá. Bebi cloro e coquina, achando que era igual a cloroquina. E agora eu tô com medo de morrer. Parece que é doido. Sinto muito pelo pai da sua amiga, Raquel. Espero que ele melhore, tá? Francisco, descobri que você assiste mais aula online do que aula ao vivo lá quando é na escola. Pessoal, vamos resolver a prova? Por favor, prestem bastante atenção, vamos resolver com bastante atenção para vocês verem que a prova não era difícil, tá? E para aprender para as próximas. Se ficou de recuperação, mais um motivo, né? Tem que, tem que prestar atenção para aprender. Sim, eu vou colocar as questões na tela, tá bom? Agora, neste momento. Tá aparecendo aí para vocês já? Vou colocar o chat também. Tô vendo o chat, tô vendo a prova, tá? Espero que vocês também estejam vendo a prova e o chat. Chega agora, Francisco. Vamos lá, gente. Questão 1. Um estudante que mora em Santiago, no Chile, fará um intercâmbio na Austrália durante o período de um ano. Até aí, quando você vê essa palavra intercâmbio, viagem, colocando duas cidades assim, tá estudando números inteiros, pode saber que é fuso horário. Vamos lá.
Como a adaptação ao fuso horário não é simples, a viagem será feita um mês antes que as aulas comecem. Sabendo que o fuso horário da Austrália em relação a Brasília é mais 13 horas e do Chile em relação a Brasília é de menos 1 hora, e de que a quantidade de dias para adaptação é igual ao número de horas referentes à diferença de fuso horário entre as cidades, então o estudante levará para se adaptar quantos dias? Gente, essa questão ela é fácil, bem fácil, mas o enunciado dela é cheio de detalhes. Então você tem que prestar muita atenção no enunciado. Coisas importantes: a pessoa vai sair do Chile, que tem menos 1 hora em relação a Brasília, e vai para a Austrália, que tem mais 13 horas em relação a Brasília. E está dizendo que o mesmo número de horas para a pessoa se adaptar, o mesmo número de dias para a pessoa se adaptar, a diferença de horas, embolei na hora de falar, mas é isso que a pessoa quer, ó, quer ver? Cadê o sabendo o quê? Como a adaptação do fuso horário não é simples, sabendo que o fuso horário é esse, de mais 13 menos 1, e que a quantidade de dias para adaptação é igual ao número de horas, qual é esse número de dias, tá? Então, o que está me dizendo ali? Deixa eu botar o quadro. Pronto. O que está me dizendo ali? Que uma pessoa vai do Chile para a Austrália. Está dizendo que uma pessoa vai do Chile para a Austrália. Disse que em Brasília tem 1 hora, que é a nossa referência. E aqui no Chile é menos 1 em relação a Brasília. E lá na Austrália é mais 13. Aí tá querendo saber a quantidade de dias que a pessoa leva para se adaptar, sendo que essa quantidade de dias é igual à diferença de horas. De horas do fuso horário. Bom, eu já expliquei para vocês, já falei para vocês usarem muita reta numérica para descobrir as coisas, né? Então, olha só, de Brasília para lá são 13 horas, daqui para cá, 1 hora. Então, gente, a diferença de horas daqui para cá é 14. Para mim, é muito simples ver que a resposta é 14. Ah, e para quem não é? Imagina, por exemplo, que aqui é meia-noite. Se aqui é meia-noite, aqui é 11 horas da noite. E aqui é 1 hora da tarde. Conta no dedo, né? Faz alguma coisa assim. Ou aqui é meia-noite. Se aqui for meia-noite, aqui é menos 1 hora. Aqui vai ser 1 hora da manhã. E lá vai ser 2 horas da tarde. Aí você vê quanto tempo tem. Então, assim, desenha, faz reta numérica. Não, não é obrigatório fazer reta numérica, tá? Isso aqui é um tipo de resolução. Vou mandar a foto e vou resolver de outro jeito. Mas sempre você procura resolver com reta numérica, com desenho, quando você tiver dúvida, que te ajuda muito, tá, Raquel?
Tá, outra forma de fazer. Não vou fazer com reta numérica agora. Ó, a pessoa tá saindo daqui. Bom, de qualquer forma, aqui falou que é menos 1 hora em relação a Brasília. E aqui falou que são 13 horas a mais em relação a Brasília. Aí, você pode fazer uma simulação, por exemplo. Não, Raquel, ou Gabriele, não faz sentido. Quer ver que não sai? Por exemplo, vamos supor que a pessoa viajou meia-noite. Era meia-noite lá no Chile, tá? Era meia-noite. Então, se aqui é menos 1 hora lá em relação a Brasília, a nossa hora aqui onde a gente mora, em Vitória, é igual a de Brasília, tá? Mas imagina que você está lá em Brasília. Então, se aqui é menos 1 hora, se a pessoa pegou o aviãozinho lá, meu Deus, que avião feio, pegou o avião lá à meia-noite, e aqui é menos 1 hora em relação a aqui, aqui vai ser quantas horas? Aqui é mais uma. Então, aqui já era 1 hora da manhã. Se aqui era meia-noite, aqui era 1 hora da manhã. Na mesma hora. Mas só que se é menos 1 hora, isso, 1 hora da manhã. Aí lá, na hora que ele saiu daqui, se aqui era meia-noite, aqui era 1 hora e aqui era mais 13, aqui era 14 horas. 14 horas. Então, olha só, de meia-noite até 14 horas são 14 horas. Ou você inventa, ele saiu 4 horas da tarde. Se aqui é 4 horas da tarde, aqui é 5 e lá vai ser 18 horas. Não, eu falei 4 horas da manhã aqui, desculpa. Eu falei 4 e fiz conta como se fosse 4 horas da manhã. Tá. Olha só. Eu botei meia-noite porque meia-noite é mais fácil. É para a gente ver a diferença de horas aqui, tá? De horário. Bom, se ele saiu meia-noite daqui, meia-noite, e aqui tem... Se aqui tem 1 hora menos que aqui tem 1 hora a mais. Então, de meia-noite até 1 hora da manhã, já tem 1 hora ali de diferença. No fuso horário, entendeu? Na mesma hora que a pessoa saiu daqui à meia-noite, nessa mesma hora, se uma pessoa lá em Brasília olhou a hora, já era 1 hora da manhã. Então, daqui para cá tem 1 hora. E se lá tem 13 horas, lá já era 14 horas da tarde. Então, daqui para lá, na mesma hora que o avião saiu aqui, aqui era meia-noite e lá era 14 horas. Na mesma hora. Então, a diferença de horário são 14 horas. Tá bom? É esse o raciocínio. A gente fez questão disso, tá? A gente fez questão disso. Mas eu entendo que essa parte é... Não, gente, não é confuso. Quando você vai pensar em hora e tal, tem os problemas que são muito confusos, mas esse não é. Eu queria só saber a diferença de horário. Se num lugar é meia-noite, no outro é 1 hora da manhã e no outro 14, tá? Então, do início para o final dá 14, ok? A forma que eu mandei a foto é a mais fácil de fazer, tá? Que é a correta numérica. Vamos ver a outra questão aqui. Segunda questão. A representação de números muito grandes ou muito pequenos em notação científica facilita a escrita e as operações com esse tipo de números. Um bom exemplo disso é a carga de um elétron, que sendo menos 0, esse monte de zero aí, 16,
C, eu nem botei a palavra para não confundir vocês, mas esse C aí é Coulomb. Pode ser escrita errada se não tivermos muita atenção com essa quantidade grande de zeros. Esse número escrito em notação científica é... Deixa eu contar quantos zeros tem aqui que eu não me lembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 zeros depois do 16. Então, o número que está lá é esse aqui. Menos 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e depois o número 16. É esse o número que está lá. Bom, são 19 se você contar com esse aqui. Eu estava contando só esses, né? Então, olha só. São 19 com esse. Esses aqui dão só 18. Ó, aqui tem 18. 18 zeros. Mas como que a gente escreve o número para notação científica? O que a gente tem que fazer? A gente começa olhando. Primeiro, o sinal é o mesmo, menos, mas eu nem coloquei positivo, né? Presta atenção. Você tem que levar essa vírgula daqui para cá. Então, o número vai ser 1,6. A vírgula está aqui. Quantas casas ela vai ter que pular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vezes 10 a menos 19. Só isso. Eu só contei os zeros para eu poder escrever direito, Raquel. Para a gente colocar a vírgula, a gente tem que levar a vírgula daqui para lá. Aí tem que saber quantas casas pula. Tá bom? A vírgula vai ter que andar 19 casas para chegar lá depois do 1. Tem alguém que não entendeu? Fala, Raquel. Não chora, Raquel. Não chora, não. Você recupera depois. Eu nem sei quanto você tirou, mas você recupera depois. Fica tranquila. Você sabe matemática. Você se confundiu, porque a gente se confunde mesmo. Notação científica não é uma coisa tão simples, tá? Você tem que gravar na notação científica que esse númerozinho que você coloca aqui, esse expoente, tem a ver com o número de casas que a vírgula vai pular. Entendeu? Só isso. É isso que importa. Quantos números a vírgula? Eu só estou vendo o slide, não estou vendo você fazer a conta. Uai, sério? Mas eu já tirei. Ou não? Peraí. Vê se agora deu. Ó, vou falar de novo então, tá, Gabriele? Ai, desculpa, gente. Eu tinha clicado, mas não tinha ido. Vai ver que eu não cliquei no lugar certinho. Olha só. Só não vou desenhar aquilo ali tudo de novo. Ó, eu saí com essa vírgula daqui e fui com ela pra cá, tá? Lá vai ser o lugar da vírgula. Então, o negativo continua e eu vou escrever 1,6 vezes 10 elevado a. Esse número elevado a aqui, você tem que saber quanto... Primeiro, é negativo, porque o número é bem pequenininho. Toda vez que o número é bem pequenininho, eu tenho que colocar um negativo aqui. Não sei se eu tinha colocado antes. Eu tenho que saber quantas casas que essa vírgula vai pular. Aí eu saí contando aqui, ó, até aqui deu 18, só que a vírgula tem que vir para depois do 1. Então, 19. Essa é a resposta. Ok? Beleza, gente?
Por que que a vírgula fica depois do 1? Porque notação científica, lembra? Antes da vírgula aqui, só pode ficar número de 1 a 9. E somente um algarismo. Um algarismo. Não pode ficar 12, 16. E não pode ser o 0. Isso é uma regra, tá? Só isso, Raquel, mas, né, não tem jeito. É importante. Vamos lá, terceira questão. Vou colocar aí na tela, depois eu tiro. Qualquer coisa pode pegar o microfone e falar, se não tiver direito aí, tá, gente? Será que eu botei para gravar? Não tô conseguindo me lembrar. Coloquei. Terceira questão. Terceira questãozinha. Com as fortes chuvas que aconteceram no fim de 2019 e início de 2020, no Espírito Santo, uma avenida de 9.000 metros existente em Vitória precisará de reforma em 0,14444 infinito dela. O comprimento exato da parte que necessita de conserto é. Vamos lá. De novo, eu cliquei e não parou de compartilhar. Agora parou. Terceira questão. A terceira, então, falou que tem 0,1444 de uma avenida de 9.000 metros que precisa de reforma. Quer saber quantos metros exatamente vão precisar da reforma? Para fazer conta com notação científica, você tem que transformar a notação científica em fração, fração geratriz. Então, você vai chamar x é igual a 0,1444. Vai fazer o quê? Duas multiplicações. O período é 4. O período é 4, né? Então, você vai marcar antes e depois do período, vai fazer uma primeira multiplicação e uma segunda multiplicação. A primeira vai ter que levar a vírgula para lá, então é vezes 100. A segunda tem que levar a vírgula para cá, então é vezes 10. Fazendo vezes 100, 100x vai ser igual a 14,44. Agora, por 10. 10x é igual, a vírgula vai ficar aqui, 1,44. Faço menos agora. 90x é igual a 13,00. Aqui 00, então tá certo. Para continuar, eu tenho uma equação aqui de primeiro grau. 90x é igual a 13. Então, x é igual a 13 sobre 90. Essa é a fração geratriz. Fração geratriz. O que eu tenho que fazer agora? Multiplicar a fração geratriz por 9.000. 13 sobre 90 vezes 9.000. Corta esse zero com esse zero. 90 dividido por 9 é 10. 10 vezes 13, 130 metros. Essa é a resposta. Alguém ficou com dúvida nessa?
Ó, se fosse metade de alguma coisa, não seria 0,5 vezes alguma coisa? Então, é 0,144 de alguma coisa, é só multiplicar. Sim, desculpa, tá errado. Aqui é 9.000. E aí, com isso, aqui é 1.300, tá? Mas lá na prova tá certo, né? Foi só eu que errei aqui agora, né? Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Deve estar certo, senão já tinha milhões de pessoas reclamado. Isso, na prova que eu tô mostrando aqui é a letra E, tá? Tudo bem, gente? Isso aí. Eu já mandei foto? Deixa eu ver. Ah, a foto tá errada. Deixa eu deletar. Vou mandar outra. Olha, gente, eu acho a prova de vocês não tá assim moleza. Por quê? Porque era muita matéria mesmo, diferente uma da outra. Mas assim, eu acho que a gente revisou bastante, viu bastante mesmo. Obrigada aí por quem me avisou que eu estava fazendo errado, tá? Eu até já estava enjoada de tanto revisar essas coisas. Quarta questão fala assim: uma nova atração já está funcionando no Rio de Janeiro. Ah, ué, tava sem figura. Ah, eu tirei a figura. Com a promessa de fazer o público descobrir novos ângulos das belezas da cidade maravilhosa lá do Alto Girondo. É isso que terão à disposição os moradores e turistas que se aventurarem na Rio Star, maior roda gigante da América Latina com 88 metros de altura. Considerando que a altura da roda gigante Rio Star seja igual ao diâmetro dela, que o comprimento da circunferência pode ser calculado multiplicando-se π vezes o diâmetro e que π é igual a 3,14, o comprimento da circunferência da roda gigante em questão é. Eu sei. Eu sei que eu não estou compartilhando. Bom, olha só. Então, a quarta questão fala o seguinte, que tem uma roda gigante, que a altura dela é de 88 metros. E fala para considerar essa altura igual ao diâmetro. Porque nem sempre a altura é igual ao diâmetro. Por exemplo, ela pode ficar aqui em cima de alguma coisa, né? Sei lá. Enfim. Aí falou que a altura é igual ao diâmetro. Falou que o comprimento de circunferência é calculado multiplicando-se o diâmetro vezes π. E falou que π é igual a 3,14. Então, gente, tá tudo falado aí. Você não precisa saber nada. Falou que o comprimento de circunferência é o diâmetro vezes π. Falou que o diâmetro é 88 e falou que o π é 3,14. Então, é só fazer a conta, tá bom? 3,14 vezes 88. 8 vezes 4, 32, sobe 3. 8 vezes 1, 8. Mais 3, 11, sobe 1. 8 vezes 3, 24. Com 1, 25. Como é 8 de novo, é só botar aqui de novo 2.512, só que vindo uma casa para cá, né? Aí soma aqui. 2, 3, 6,
7, 2. Uma, duas casas depois da vírgula, uma, duas casas depois da vírgula. O comprimento é 276,32 metros. Deixa eu ver se tinha essa resposta exata ou, né, como é que tá lá. 276,32. Tinha exatamente essa resposta. Tá bom, gente? Então, Gabriela, mas olha, tá muito simples, ó. Falou que o diâmetro é 88, falou que o π é 3,14 e falou que o comprimento de circunferência é π vezes d. Tá bom? Sinto muito, assim, mas eu acho que tava bem tranquila, bem dada essa questão, tá? Vamos colocar outra agora, a 5. Agora a 5 eu vou colocar aqui na tela. Vamos lá. 5. Em todo o país, estima-se que cerca de 17 mil juízes recebam auxílio moradia. Então, ó, 17 mil juízes recebem o auxílio moradia. Ah, é mesmo. 17 mil juízes recebem auxílio moradia. Segundo o levantamento do portal Brasil, de fato. Vocês têm aula agora ou não? Ah, então vamos sair, né? Depois eu resolvo essas 5. Sem correria, eu não gosto de correr, tá bom? Depois eu resolvo, sem problema nenhum. Muito obrigada pela presença. Vou anotar aqui que falta a gente resolver as 5, tá? Se tiver. Eu tô tentando tirar aqui da tela, mas não tô conseguindo. Se tiver ainda alguma dúvida de PI, é só entrar em contato comigo, tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo. Tchau.